Para a apresentação do painel A Subordinação Trabalhista na Era Digital, compõem a mesa de honra, como presidente de mesa, Sua Excelência, o senhor ministro do TST, José Roberto Freire Pimenta. Como painelistas, Sua Excelência, o senhor ministro do TST, Maurício Godinho Delgado, diretor da ENAMAT. E Sua Excelência, o senhor ministro do TST, Breno Medeiros. Com a palavra, o senhor ministro José Roberto Freire Pimenta. Muito obrigado. Boa tarde a todas e a todos. É para mim uma grande satisfação e uma honra participar de um evento da envergadura, da qualidade do que está sendo realizado hoje no nosso Tribunal Superior do Trabalho, o Seminário Internacional sobre Trabalho Plataformizado e a Preservação do Humanismo na Sociedade Digital. Esse evento está sendo promovido por iniciativa da nossa Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento dos Magistrados do Trabalho, dirigida aqui pelo nosso caro colega e amigo, ministro Maurício Godinho Delgado. Eu tenho a honra de compor o Conselho Consultivo dessa escola, e vários dos que já estiveram aqui presentes também compõem e participaram, ainda participarão dessas nossas atividades, e também promovido conjuntamente com a própria presidência do Tribunal Superior do Trabalho, sob a direção, evidentemente, sobre a liderança do nosso caro colega e amigo também, ministro Lélio Bentes Correia, que já esteve aqui hoje presente na abertura desse evento, e é desnecessário ressaltar a enorme importância e relevância da discussão dessa matéria tão palpitante, tão atual e tão preocupante, não só no cenário brasileiro, como em todos os países que estão participando e sofrendo os efeitos da chamada Revolução 4.0, já e da 5.0. O avanço tecnológico ele repercute na organização social do trabalho e tem consequências positivas e muitas também negativas sobre o poder nessas sociedades, sobre a informação e sobre a distribuição dos frutos do trabalho nessas sociedades, eventualmente até com a precarização das condições de trabalho daqueles partícipes dessa nova forma de trabalho. Isso já foi bem salientado nas conferências e painéis anteriores e ainda será abordado, com certeza, nesse novo painel que discutirá a subordinação trabalhista na era digital, com a presença de dois grandes colegas e amigos também, igualmente colegas, o ministro Maurício Godinho Delgado e o ministro Breno Medeiros. E os senhores participantes, eu naturalmente conheço o currículo de ambos, mas vou apenas fazer uma apresentação breve. Eles vão me permitir fazer uma apresentação simultânea dos currículos, fica mais ágil do desenvolvimento dos nossos trabalhos. E, como eu já disse, hoje, mais um ângulo importantíssimo para a compreensão desse fenômeno e das suas repercussões no mundo do trabalho será abordado nesse painel agora, que é exatamente a questão jurídica crucial para o enquadramento jurídico adequado dessa nova figura do trabalhador nas plataformas digitais, a subordinação trabalhista. Na era digital, aqui já tivemos palestras que abordam aspectos de direito econômico, de direito antitruste, de direito até constitucional, aspectos econômicos e técnicos a respeito também serão abordados, mas aqui a discussão hoje será crucial para nós, operadores do direito. Há ou não subordinação?
nessa relação entre esses trabalhadores e a plataforma. É isso que nos leva a... E já temos que decidir isso nos casos concretos, na medida em que não há ainda uma norma específica editada pelo Poder Legislativo, pelo Congresso Nacional. Seria a situação ideal, todos nós gostaríamos que houvesse, mas, enquanto não há, nós não temos o privilégio de proclamar o non-liquid. Nós não podemos nos recusar a decidir os conflitos que já existem e que nós somos instados a decidir. Não estamos à caça desses conflitos ou à caça dessas demandas. Nós respondemos a demandas concretas que são ajuizadas em concretização específica do direito fundamental de acesso à justiça. Pessoas se sentem lesadas, se sentem com direitos e pedem a intervenção da Justiça do Trabalho, competente para tanto. E nós temos que dar uma resposta à luz da legislação em vigor. Não estou aqui querendo antecipar a matéria, mas, evidentemente, essa é a contextualização adequada do problema. E há ou não subordinação? E que tipo de subordinação? À luz dos artigos 2º e 3º da CLT, que são os instrumentos que nós temos hoje para decidir. E essa questão certamente vai ser aprofundada pelos brilhantes colegas ministros e painelistas desse momento. Professor Maurício Godinho Delgado, eu fico até constrangido em ler o seu currículo. Todos nós já o conhecemos, é o mestre de todos nós, é um dos principais autores, doutrinadores, juristas do direito do trabalho, não só no Brasil, como no mundo. E é respeitado e reconhecido como tal. E é ministro do Tribunal Superior do Trabalho. Breves dados, só para relembrar: desde novembro de 2007. Já são 15 anos, não é? Mais de 15 anos, 16, caminhando para 16 anos. Ele atuou comigo, foi meu colega como desembargador federal do trabalho do Tribunal Regional do Trabalho, da 3ª Região Minas Gerais, de 2004 a 2007, é magistrado do trabalho desde novembro de 1989. Sua carreira foi iniciada e foi desenvolvida no 1º grau como juiz titular, antes juiz-presidente de juntas de conciliação e julgamento, depois juiz titular, em 5 cidades de Minas Gerais, por mais de 10 anos em Belo Horizonte. Antes havia exercido advocacia em Minas Gerais por mais de 10 anos, até tomar posse como juiz do trabalho. É doutor em Direito pela UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, e mestre em Ciência Política, também pela UFMG. É hoje professor titular, tenho a honra de ser seu colega, no Centro Universitário do Distrito Federal, o DF, onde é o nosso decano do mestrado em Direito das Relações Sociais e Trabalhistas. E foi professor da UFMG de 1978 a 2000 e da PUC Minas Gerais, onde fomos colegas também, no mestrado e no doutorado, de 2000 a 2012. E atua na docência universitária há mais de 44 anos, nos programas de pós-graduação em Direito há cerca de 30 anos. Seu campo de pesquisa, conhecido de todos nós, não se limita ao direito do trabalho, mas também se espraia pelo processo do trabalho, pelo direito constitucional do trabalho, direito constitucional, direitos humanos e sociais e ciência política. É autor de 38 livros, entre individuais, duais e coletivos, todos situados nesses campos temáticos de especialização acadêmica e profissional. Publicou também centenas de artigos e capítulos em livros coletivos e revistas especializadas no Brasil e no exterior. E essa exposição não esgota, evidentemente, a amplitude do seu currículo, de todos nós conhecido e que nós homenageamos. Ministro Breno Medeiros, ele é nosso colega aqui do Tribunal Superior do Trabalho, mais recente, e é o atual presidente da 5ª turma do Tribunal Superior do Trabalho. Aliás, o ministro Maurício é presidente da 3ª turma, que eu integro também, e é membro da nossa subseção 1, da seção especializada em dissídios individuais, a SDI1. É meu colega também de bancada nesse órgão fracionário do Tribunal Superior do Trabalho. O ministro Maurício também é da SDC, da seção de dissídios coletivos. E o
ministro Breno Medeiros é doutor em Direito pela Universidade 9 de Julho, Uninove, é pós-graduado em Engenharia da Qualidade, MBA, Master Business Administration, pela USP. É bacharel em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná, é membro fundador da Academia Brasileira de Direito Portuário e Marítimo, é professor, palestrante e escritor. Já foi também, exerceu sua carreira na 18ª Região. Em Goiás, foi presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, antes de vir aqui para compor o nosso Tribunal Superior do Trabalho. Poderia me estender mais a respeito do currículo de ambos, mas eu creio que é mais adequado dar início aos nossos trabalhos de hoje. E passo a palavra, inicialmente, ao primeiro panelista, na ordem que foi estabelecida aqui, ao ministro Maurício Godinho Delgado, para sua exposição. Muito obrigado, bom dia a todas e a todos. Meus cumprimentos muito especiais e minhas homenagens ao presidente desse painel, ministro Zé Roberto Freire Pimenta, grande jurista brasileiro, professor universitário também, de duas importantes entidades universitárias, que são a PUC Minas e o UDF, doutor em Direito, mestre em Direito, e, portanto, magistrado desde os anos 80, e notável jurista, a quem rendo minhas homenagens e agradeço pela presença. Também minhas homenagens ao ministro Breno Medeiros, componente também do nosso TST, ex-diretor do Cefast, também com todo o ex-presidente do TRT da 18ª Região, doutor também em Direito, com livros e artigos publicados, agradecendo ao ministro Breno Medeiros pela sua presença aqui, que enriquece o nosso painel e o nosso diálogo. O objetivo aqui é exatamente tratar desse tema, que pode parecer um tema pequeno, mas, no fundo, ele é o central nesse aspecto aqui dessa nova relação jurídica. E, antes de adentrar o tema, quero cumprimentar também a todos os ministros que já participaram do evento, que já nos auxiliaram, já estiveram aqui pela manhã, estarão amanhã, o evento organizado pela Enamate, com apoio total do presidente Lélio Bentes Correia, que também participa da organização, presidente do TST e do CSJT. A Escola Judicial anda em estreita parceria e harmonia com a presidência do TST em todos os sentidos, inclusive filosoficamente, na perspectiva filosófica do nosso grande líder, ministro Lélio Bentes Correia. Cumprimentar também o desembargador José Pedro Camargo, aqui presente, nosso grande parceiro aí da terceira turma, nos ajuda sempre, e a todas as turmas do TST, e que é atualmente convocado já há um bom tempo aqui no TST, enriquecendo o nosso trabalho. Meus cumprimentos a todas as desembargadoras e desembargadores aqui presentes, juízes e juízes, servidores e servidoras. Cumprimento também os colegas que são baluarte da Escola Nacional da Magistratura, o juiz Bruno Rodrigues, a servidora coordenadora de formação, que é a nossa caríssima servidora, isso mesmo, ao bilhetinho dos 70 anos, que tem que ter. Então, quero cumprimentar também a todos os que participam e viabilizam. Também aqui, Cristiane Pitombo, falei com ela umas 5 vezes hoje, mas isso é acreditado ao aniversário de 70 anos, não tem jeito. E quero cumprimentar também a Adriene, que é a nossa
coordenadora de pesquisa, que tem realizado um trabalho fantástico, e cumprimentar também o Moisés, que é o nosso coordenador administrativo, e toda a equipe da ENAMAT e da presidência que viabiliza esse seminário. Muito bem, entrando no tema, que é um tema fundamental, já enunciado pelo ministro Zé Roberto Pimenta, a subordinação trabalhista na era digital, nós temos que perceber, rapidamente, tentando me limitar aos 30 minutos, que as revoluções tecnológicas do capitalismo, elas foram 4 revoluções. Todas essas revoluções tiveram efeitos nas relações de trabalho. Todas elas tiveram. A primeira revolução, lá no século XVIII, iniciando no século XVIII, ajudou a destruir, sim, uma relação de trabalho antiga, que era a servidão presente na Europa. Muito bem. Mas, ao mesmo tempo que ajudou a destruir a servidão, criou, ou generalizou, criou talvez seja um exagero, porque pontualmente, certamente havia relação de emprego no mundo, mas não reconhecido como um direito, sem dar origem a um campo jurídico próprio, mas a Revolução Industrial estruturou a relação de emprego como a relação principal para o funcionamento do capitalismo. Por que ela fez isso? Eu creio que o capitalismo tem 3 bases principais, 3 pilares. Sem um deles, ele não vai funcionar, ou pelo menos ainda não funciona assim. O capitalismo precisa de ter o capital, conforme sabemos, e precisa de ter uma estrutura hierárquica de poder no âmbito do trabalho, senão não funciona, né? Não há praticamente empreendimento capitalista sem uma estrutura hierárquica. Nós temos algumas profissões, hoje em dia, que são muito livres. Por exemplo, publicitário. Dizem que os publicitários têm que trabalhar de bermuda, chinelo de dedo, quase que com uma vestimenta mais própria para a praia, para serem criativos. Mas eles têm uma disciplina peculiar. Evidentemente que eles não podem ir embora, sumirem, desaparecerem e não fazerem nada, né? Então, é um sistema aparentemente com um trabalho extremamente livre, autônomo, mas não. Existem os olhos do organizador, que é o empresário, é o gestor, mesmo naquele sistema extremamente peculiar e extremamente limitado no conjunto da sociedade capitalista. Então, o segundo elemento central do capitalismo é o trabalho humano. O trabalho humano é fundamental para que exista o sistema capitalista, pelo menos se nós tomarmos em consideração a regra geral de funcionamento desse sistema econômico-social. Sempre há algum nicho um pouquinho diferente, obviamente, e o terceiro aspecto é a gestão, o poder de organização, de estruturação, de gestão, de fiscalização, que é um poder inerente ao empresário, inerente ao capitalista, que ele pode delegar, é claro, às chefias, aos gerentes. Normalmente, os grandes capitalistas nem aparecem na empresa, são apenas donos lá das ações ou das cotas e delegam para uma gestão profissional. Mas que essa gestão tem que existir, tem que existir. Sem esses 3 pilares, aparentemente, não existe sistema capitalista, nem no Ocidente, nem no Oriente, né? Podem existir algumas situações pequenas, inexpressivas do ponto de vista econômico, de organização produtiva, por exemplo, o artesanato. Sempre vão existir artesãos, mas isso não é marca do sistema capitalista. Tanto que o artesão existe desde o início da história humana, né? E sempre foi residual, Nunca gerou um sistema econômico na história humana. Então, esses são os 3 pilares da organização capitalista.
É claro que esses pilares começaram no ambiente econômico, lá na Revolução Industrial, talvez um pouco antes. O capitalismo, segundo vários historiadores, teria iniciado um pouco antes, lá pelo século XVI, na Europa Ocidental, mas ele floresceu, se ampliou, se tornou sofisticado a partir da Revolução Industrial. Quanto a isso, realmente não há dúvida. Mas o fato concreto que esses pilares surgiram no ambiente econômico, mas com o tempo eles passaram a invadir todas as esferas da sociedade. Então, nós vamos, por exemplo, para um hospital realmente filantrópico, verdadeiramente, não essa filantropia que é mais para ter vantagem tributária, não, verdadeiramente filantrópico. As antigas santas casas, que todas as cidades médias no Brasil tinham, e grandes também, algo que não visava lucro em um centavo. Nós não podemos chamar isso de empreendimento capitalista, né? Obviamente, porque é fundamental no empreendimento capitalista o lucro. Mas, por influência cultural do capitalismo, essas instituições todas, inclusive as novas fundações, as novas instituições realmente filantrópicas, elas todas se organizam de uma maneira um pouco capitalista, usando o poder de gestão, talvez um pouco mais democrático do que de uma empresa capitalista competitiva, mas um poder de gestão, uma força de trabalho ali concentrada e ali disciplinada, organizada, com regras para cumprir, um cotidiano metódico para cumprir, e também, obviamente, um substrato econômico para permitir que essa instituição funcione, comprando os materiais necessários, pague a mão de obra e faça as melhorias que sempre se tem que fazer, renovando equipamentos, etc., etc. Então, vejam algo interessante. Essa tríade, esse tripé criado na Revolução Industrial, com o tempo, ele se mostrou tão eficiente para organizar a economia que ele passou a penetrar também na sociedade civil. Na sociedade civil, em organizações que não são necessariamente parte do sistema capitalista, né? As escolas, por exemplo, escolas que sejam realmente filantrópicas, também têm o mesmo sistema hierárquico, a gestão tem que ter recursos guardados e preparados de alguma maneira, de alguma fonte, mesmo que sejam só doações, e tem que ter o trabalho humano, senão não vai funcionar, tanto dos professores quanto dos demais servidores que cuidam dos outros aspectos da escola também, além das gerências, etc., etc., com nomes, às vezes, eufemísticos, mas é a mesma estrutura. Isso é muito importante para mostrar que a primeira revolução foi importante para criar esse modelo. A segunda revolução, que aconteceu na segunda metade do século XIX, nos Estados Unidos da América, os países mais já industrializados, e na Europa Ocidental, mudou, trouxe uma série de impactos, mas manteve praticamente intacta esse tripé, essa estrutura, com capital, trabalho e gestão centralizada, obviamente, no empresário, né? Houve destruição de muitas empresas, destruição de muitas formas de trabalho, mas continuou a ser importantíssimo essa fórmula de organização do capitalismo. A quarta revolução industrial, que foi aquela que surgiu depois da Segunda Guerra Mundial, com o processo de informatização, o processo mais acentuado de mecanização, o processo também iniciado de robotização, o processo da microeletrônica, a criação da microeletrônica,
com também a descoberta de novas formas de energia. Toda revolução industrial tem uma forma nova de energia, mas isso não tem muito a ver com o nosso assunto, né? Em primeiro lugar, a energia hidráulica, e depois a energia a vapor, e depois, mais à frente, na segunda revolução, motor a explosão, com energia petrolífera, energia elétrica, e depois a energia atômica na terceira revolução industrial. É claro que aí depende de cada país, tem país que usa mais uma energia X, a outra Y, mas isso não muda o sistema. O sistema econômico que nós estamos falando. Isso não muda a organização do trabalho. Então, mesmo na terceira revolução tecnológica, que é a revolução da robotização, da microeletrônica e também da computação e mesmo do microcomputador, vamos lembrar que o Alvin Toffler publica a sua obra, que se tornou um best-seller mundial fantástico, com mais de 15 milhões de cópias vendidas no mundo, que era a terceira onda, em 1979, né? E onde ele criou aquela expressão que todos nós hoje usamos em casa, que é uma expressão muito simpática, a cabana eletrônica. Todos nós temos a nossa cabaninha eletrônica em casa, onde nós trabalhamos de alguma maneira, uns mais, uns menos, mas praticamente nós, a classe média e do mundo intelectual, nós temos que ter um computador em casa. E não só nós, qualquer profissão praticamente tem, sem contar, não existia isso, o computador telefônico, né? Isso realmente não existia. Então, a terceira revolução tecnológica, ela começou a ser acusada de ter extinguido a relação de emprego. Essa narrativa começou com a terceira revolução tecnológica. E por quê? Porque ela coincidiu também com a crise econômica muito forte, que é a crise econômica dos anos 70. Mas essa crise econômica é a mais tradicional possível. Ela veio de um fator externo, não tem nada a ver com a crise intrínseca ao capitalismo, que foi o aumento do preço do petróleo pelos países árabes, que pela primeira vez na história do planeta Terra usaram essa tática. Toda vez que se usa uma arma nova, uma tática nova, o impacto é avassalador. Tivemos aqui a pandemia como um exemplo. O impacto é avassalador. Até o mundo acostumar com isso, se adaptar, leva tempo. Às vezes pode levar anos, às vezes, no mínimo, vários meses. Então, os produtores de petróleo conseguiram se reunir na OPEP, que foi criada em torno de 1960, e naquela disputa árabes-judeus, conseguiram ali, no ano de 1973, 74, elevar o preço do petróleo em 200%, apenas isso. É muito fácil calcular. A gasolina hoje custa R$ 5,00. Imaginem se da noite para o dia ela passa para 15. Bom, isso arrebenta qualquer economia do país. Nós que vivemos, não o ministro Zé Roberto, que é um jovem, nem o ministro Breno, que é um jovem, mas eu vivi a fase de que só vendia gasolina até 6 horas da tarde de sexta e reiniciava a venda 8 horas da manhã de segunda. Então, ninguém podia viajar nas estradas, senão você ficava sem gasolina. Eu já fiquei sem gasolina na estrada, porque fui confiar no tanque, que pelo anúncio tinha muito e não tinha tanta gasolina assim. E aí fiquei lá esperando, peguei uma carona generosa e consegui voltar para Belo Horizonte. Isso, nunca mais fiz isso, obviamente, né? Nunca mais. Então, não tem mais viagem em fim de semana, a não ser de ônibus, naquela época que não tinha muito avião, para o interior de Minas e continua não tendo. Então, o impacto de algo imprevisível, inesperado, ele é desproporcional. Ele é arrasador, parece que o mundo acabou. Uma crise dessa hoje é banal, né? Por quê? Porque, claro, a economia agora se capacitou, várias fontes de petróleo foram geradas e também há um controle político mais forte, todos nós sabemos, não é à toa que há muitas guerras em torno desse assunto, sobre essa fonte de petróleo.
Então, o desemprego foi enorme naquela época, atingindo, às vezes, até 18% em vários países europeus, nos Estados Unidos da América também, mas rapidamente foi debelado, mas durou alguns anos nos anos 70. Então, essa narrativa de fim do trabalho do emprego ganhou uma certa força, mesmo numa intelectualidade progressista. Eu lembraria aqui vários nomes de autores progressistas que se iludiram um pouco com isso e chegaram a falar que tem um autor francês que escreveu um livro terrivelmente famoso sobre o fim do emprego. Depois ele se arrependeu, mas aí não adianta arrepender, o livro está lá, continua, e nós adotamos em sala de aula para dizer, olha, uma tese errada aqui. O que dá uma tese errada? Porque depois disso o emprego renasceu, nos anos 80, renasceu nos anos 2000, renasceu, aí vem outra crise econômica, o emprego voltou, e etc, etc. Há países que não têm crise econômica, porque conseguem gerir. Agora que estão dizendo que a China vai ter uma crise econômica terrível, mas é sempre assim, vai ter. Aí, no ano que vem, nós descobrimos, não teve. Por quê? Porque tem um Estado extremamente interventor, ele analisa onde que está tendo fragilidade e ele intervém. Está tendo fragilidade ali, ele joga alguns bilhões de yuans lá e resolve a crise. Então, a China não tem desemprego apenas há 43 anos. E o Oriente, o Ocidente, tem desemprego a cada 8, 10 anos, não é verdade? A cada 8, 10 anos é um desastre total. Além disso, também, a cada governo neoliberal que assume, principalmente em países mais frágeis, de democracia mais frágil, como é a América Latina, aumenta muito o desemprego. Mas é porque os neoliberais trazem algum cometa para a Terra, trazem algum vírus desconhecido, trazem algum terremoto? Não, eles fazem políticas públicas para criar desemprego, porque ao criar desemprego, você enfraquece as organizações sociais, cria um desestímulo nas pessoas, as pessoas se deprimem. Imagine uma pessoa ser dispensada e ela ser a única fonte de renda. Imagine se a família tem 2 fontes de renda, os 2 são dispensados. Imagine a situação que fica essa família. Então, os neoliberais sabem disso, eles têm autores que ensinaram isso para ele, Milton Friedman, isso já está estudado em vários livros. Então, tão logo eles assumem o governo, a taxa de desemprego sobe milagrosamente. Não é milagrosamente ou perversamente. São políticas públicas que induzem ao fim do emprego, ao aumento do desemprego, porque isso desorganiza os setores populares, as pessoas que vivem do emprego, que passam até a não acreditar mais que tem emprego, etc, etc. É um processo de aculturação que é um processo também estratégico muito importante e analisando cientificamente, com aquele olhar do cientista que examina coisas que ele não gostaria de ter contato. Não é verdade? Agem com brilhantismo. É metódico. Por exemplo, de abril de 2016, o novo governo neoliberal tomou posse na noite do dia 12 de maio de 2016. Então, nós temos que excluir o mês de maio, porque em 17 dias ele pode mudar muita coisa, porque eles agem muito rápido. Aliás, a cartilha fala isso, de Milton Friedman. Tem que agir rápido, para não dar tempo, e deixa todo mundo transtornado, ninguém entende o que está acontecendo e a capacidade de resistência aumenta. Então, se tomarmos, e hoje é muito arriscado, porque o celular pode ser conferido, se tomarmos abril de 2016 a 31 de dezembro de 2016, o desemprego subiu no Brasil, a taxa de desemprego subiu quase 100%, de 6, poucos por cento para 12, poucos por cento. Não chega a dar 100%, dá 90%.
Aconteceu alguma coisa que fez o desemprego subir assim? Não, mudou o governo, entrou um governo ultraliberal, ele tomou as medidas para aumentar o desemprego. E aumentou o desemprego. Por quê? Ao aumentar o desemprego, ele desorganiza todos os movimentos sociais e aí faz as reformas que ele quer fazer. É isso que determina Milton Friedman. E o caso brasileiro é um caso assim, cientificamente exemplar disso. Então, nesse contexto, vamos, então, chegar para terminar, meu tempo está aqui, o ministro Zé Roberto está quase mandando cortar já o telefone, lá no Senado e na Câmara, parei de ir lá, porque, assim, a cada 3 minutos você solta a nossa voz. Aí você tem, por favor, mais 5 minutos. Aqui, pelo menos, ainda não temos essa prática, mas eu prometo que agora entro no assunto direto. Já estava no assunto, eu apenas quis fazer uma introdução para chegar à seguinte conclusão. Vejam bem, em 1857, aí vocês vão falar assim, não é possível, falou que ia terminar e voltou para 1857. Mas é só um exemplo. Em 1857, os historiadores, há um grande historiador negro da Bahia, João Reis, eu tenho já uns 7 livros dele. Acho que vou parar de comprar, porque senão viro sócio da produção dele. Mas ele é um grande historiador, estuda todos os movimentos negros, etc. Tem uma greve dos ganhadores, que eram as pessoas que faziam transporte de pessoas e coisas na cidade de Salvador. Greve dos ganhadores. Tinha esse nome, ganhadores. Por quê? Porque eles ganhavam um dinheiro. Eles eram escravos ou negros libertos que faziam o mesmo trabalho. O escravo, fala assim, mas como o escravo? Não, é porque o senhor de escravos, ele permitia a alguns escravos a fazer esse trabalho e fala, você fica com uma parte, mas me passa uma outra parte do seu ganho. Daí o nome de ganhadores. Porque, qual o serviço que um escravo vai fazer numa cidade? Não vai ser, não é uma fábrica, não havia fábricas assim significativas, etc. Então, essa categoria existia, fizeram uma greve. Então, vejam bem, as pessoas eram transportadas, sim, na Bahia, diz que esses ganhadores já existiam também no Rio de Janeiro, mas essa greve foi na Bahia, não em Salvador, e transportavam coisas também. E eram seres humanos. Nós temos várias pinturas sobre a história brasileira, daquela liteira, os escravos transportando as pessoas mais ricas, etc., etc. Muito bem, o transporte de coisas e pessoas sempre existiu na humanidade. É claro que ele sempre foi algo muito precário, por tração animal ou por tração pessoal, individual. Depois foi sofisticando, etc. Então, o serviço de transporte, ele é o serviço tradicional. Pode ser realizado de uma maneira diferente, mais sofisticada. Hoje é realizado nos centros urbanos ou por trens assim supermodernos, como na Europa a gente vê, né? Seja por os antigos táxis, que é em veículos automotores, e os transportadores de plataformas que usam o veículo automotor também, tal como o táxi, ou usam a bicicleta, ou usam a motocicleta, ou até fazem o transporte em locais mais próximos, nas grandes capitais como São Paulo, há muito transportador individual, ele mesmo anda carregando o transporte e não precisa de usar nem veículo, ou usa bicicleta, ou nem precisa de usar. Então, o serviço em si é tradicional. Então, esse fator do capitalismo continua existindo. O serviço em si é tradicional. Agora, é preciso de ter uma organização? Sim, certamente. É só se fosse uma economia muito primitiva, igual tem, por exemplo, numa cidade, às vezes numa cidade, qualquer cidade maior, tem aqueles carroceiros que ficam na praça. Mas isso é uma coisa muito primitiva. Para funcionar, é preciso ter um gestor. Um gestor. Então, o gestor
é uma figura fundamental. Alguém tem que gerir esses trabalhos de transporte. Então, esse gestor, a novidade aqui é que esse gestor é feito por uma empresa sofisticada, de alta tecnologia, que tem um computador, microcomputador, extremamente potente e com a chamada inteligência artificial, que, no fundo, é um nome diferente para computador, né? A verdade é essa, é um computador mais sofisticado. E um computador que consegue capturar todas as tendências do mercado, do trânsito da cidade, também do fluxo de pedidos da clientela, também das características do cliente que vai buscar o transporte e também do comportamento do motorista. Então, esse gestor, através desse computador sofisticadíssimo, ele captura todos os aspectos relacionados ao bom funcionamento, segundo a lógica empresarial existente desse empreendimento. E existe também, obviamente, o capital. O capital é um pouco diluído. Você tem o capital, 99% do capital está nas mãos dessa empresa, através desses mecanismos extremamente sofisticados, e uma fração desse capital está nos bens que o próprio transportador tem que adquirir ou alugar, que é o carro, a bicicleta, a moto, se for o caso. Então, me parece que os três elementos clássicos do sistema capitalista estão aí presentes e sem um poder de direção sofisticado, que inclusive avalia a qualidade do serviço prestado, de maneira a preservar o prestígio mercadológico da empresa organizadora desses trabalhadores, não vai funcionar. Então, efetivamente, o poder de direção, que é o contraponto combinado à subordinação, está claramente presente. Ele está, sem dúvida nenhuma, me parece, do ponto de vista apenas científico, o que eu estou dizendo, presente nessa relação. Vejam bem, mas essa empresa ninguém sabe quem é ela, onde ela fica. A gente imagina que fica num país estrangeiro, se tem ou não escritório no país, mas ela trabalha pelo satélite. Realmente ela nem precisaria ter escritório. Ela tem escritório porque senão o Estado de cada país vai dizer: se você não tiver escritório aqui, eu vou te multar até o dia que você for embora. Então, ela abre um escritório naturalmente naquele país, mas ela poderia nem ter um escritório naquele país. O fato da relação ser gerida através de máquina, tecnologia, me parece pouco relevante. Se for relevante, é possível que a legislação faça as adaptações pertinentes. O que não me parece cabível é se entender que se trata de uma relação inteiramente fora dos padrões do sistema capitalista e fora da ideia de poder de direção e, por consequência, subordinação. Até o legislador brasileiro, numa fase que o legislador era mais sábio, sejamos justos, né? O legislador, como todos nós, também passa por fases diferentes. Em 2011, ele deu uma nova redação, artigo 6º da CLT, muito antes dessas empresas terem vindo para o Brasil. E ele já deu a resposta. Olha o que diz o legislador, parágrafo único do artigo 6º.
os meios telemáticos informatizados são esses, de comando, controle e supervisão, se equiparam, para fins de subordinação jurídica, aos meios pessoais e diretos de comando, controle e supervisão do trabalho alheio. Então, não se pode dizer nem que lei não exista. A lei é cristalina. E essa supervisão, se vocês pensarem bem, imaginem aquele antigo empregado e vendedor que nós, como juízes, julgamos. Estou terminando. Pode ser concedido o tempo em dobro para o ministro Breno. Oferta da mesa. Já avisei ao ministro Breno que ele vai ter o tempo igual. Exato. Isonomia. Na justiça é fundamental a isonomia. Mas é um entusiasmo do tema, o ministro Breno, grande colega. Então, tenha também o seu entusiasmo aí de 30 minutos. Acho que fiquei nos 30. Até agora 30. Então tá bom demais. Eu fiz uma palestra um dia e perguntei à minha assessora da escola quantos minutos eu falei. Ela falou assim, eu quase pedi demissão da escola. Falou assim, 1h30. Eu falei, não, eu nunca falei 1h30. Aí ela falou assim, não, eu estou contando o tempo das perguntas. Não, mas aí não é justo. Tem que ser o momento de fala. Pergunta e já é dividido com o auditório, né? Se fosse o caso de pergunta, né? Mas terminando, então, efetivamente, o comando e a supervisão aqui é tão sofisticado, e aí realmente isso é devido à genialidade do computador, né? E o fato dele ser um computador portátil, todos têm, inclusive lá, o motorista e também o cliente, obviamente, inclusive o cliente pediu pelo celular, pelo computador, o microcomputador que está aqui dentro, é tão sofisticado que esse motorista ele é vistoriado, é fiscalizado o tempo todo. Muito mais do que o antigo vendedor, né, que saía da capital segunda-feira no seu carrinho, rodava o interior do estado, o Brasil é um país continental, voltava na sexta. E nós, todo mundo, considerávamos que havia controle por isso, por aquilo outro, né? Mas vejam bem, não havia essa coisa de GPS. Tem GPS, está acompanhando onde ele está. A gente sabe que tudo que nós estamos falando aqui está sendo gravado. Se nós estivéssemos falando assim, e aquele filme sobre não sei o quê, logo chegaremos em casa à noite, o computador fala assim, veja esse filme. Mas como ele sabe? Está tudo gravado. Hoje temos vários filmes que mostram isso, nós somos vigiados diuturnamente. Imagine esse trabalhador, que assina um contrato para ser vigiado mesmo, né? Então, me parece que há, sim, poder de direção e há subordinação por consequência. Para terminar, se não se considera adequada a aplicação inteira da CLT nesse caso, ora, que se faça uma lei protetiva com algumas adaptações, como o direito brasileiro já fez com o trabalhador temporário, com o trabalhador avulso e também com um outro trabalhador que agora estou me esquecendo qual, mas como foi o caso dos motoristas, que recentemente o Supremo declarou 11 dispositivos inconstitucionais. É muito peculiar a situação do carreteiro. Muito bem, faça uma lei. Não tão ruim quanto aquela, né? Mas faça uma lei. Faça uma lei. A doméstica, o trabalhador doméstico, a lei não é tão boa. Faça uma lei. Agora, negar todos os direitos, negar toda a cidadania, francamente, me parece que o direito atual é um direito como instrumento de civilização, não como instrumento de exclusão. Então, pedindo desculpas, agradeço muito o convite da escola,
que não fui eu que fiz, foi o juiz Bruno que me convidou, né? Eu agradeci, e agradecendo aqui a presença de todos, muito honrado por estar aqui. Muito obrigado. Não há nada a desculpar, nós só podemos agradecer, né, as palavras sempre muito importantes, muito esclarecedoras do nosso caro colega e ministro Maurício Godinho Delgado, a quem agradecemos pela sua exposição. E eu preciso só abrir um parênteses rápido. O ministro Maurício já supriu o meu equívoco logo no início. O improviso é muito perigoso, é muito traiçoeiro. Então, eu saudei e parabenizei com muita justiça o senhor diretor da escola e o presidente do tribunal pela organização do evento, mas me omiti com relação aos demais organizadores do evento, os senhores juízes auxiliares, o Bruno Rodrigues da Inamate, as juízas auxiliares da presidência, e também deixei de saudar vários amigos, colegas, magistrados e magistradas do trabalho de primeiro grau, os desembargadores federais do trabalho aqui presentes, inclusive integrantes do Conselho Consultivo da Inamate, a desembargadora Ana Paula Talceda e a desembargadora Márcia Andréia, respectivamente dos Tribunais Regionais de Trabalho do Espírito Santo, 17ª, e Maranhão, 16ª, e os demais colegas. Eu me permito saudar também a desembargadora, querida desembargadora Maria do Perpétuo Socorro, Vanderlei, aqui presente, pelo TRT 21, na pessoa de quem saúda todos os demais desembargadores, inclusive os desembargadores convocados. Os 3 estão aqui nos dando a honra da sua presença agora, né? A desembargadora Margarete, da Bahia, o desembargador João Pedro Silvestrin, do Rio Grande do Sul, e o desembargador Zé Pedro Camargo, da 15ª Região, todos nos dando um auxílio fundamental na boa prestação jurisdicional. E, sem mais delongas e garantindo o tempo igual, eu passo a palavra ao ministro Breno Medeiros para a sua exposição. Boa tarde, então, a todas, a todos. É um prazer aqui estar em um evento da Enamate, evento extremamente importante. Quero cumprimentar o ministro Maurício Godinho e pela altivez dele de me convidar para falar sobre a matéria e para falar depois dele, depois da palestra que eu fez. Veja, ministro Maurício Godinho, nós temos aqui, tivemos 2 julgados paradigmáticos, um entendendo sobre um vínculo de emprego de trabalhador em plataforma e o outro entendendo onde não há vínculo de emprego. E nada mais salutar do que nós possamos aqui no ambiente acadêmico trazer isso, trazer essas ideias, porque nós estamos falando com juízes. Nós estamos falando magistrados que vão julgar. Quero também cumprimentar meu amigo, que estamos sempre lá na SDI1, José Roberto Pimenta, os desembargadores, a tríade de desembargadores aqui convocados, José Pedro, Silvestrin, Vânia, e todas as juízas, juízes que estão vendo a gente, não só aqui, mas também nesse ambiente virtual, que a Enamate faz muito bem de transmitir, veja aí, os meios telemáticos, os meios que trazem para a gente aqui. O que a gente vem discutir aqui é a subordinação trabalhista na era digital. Eu vou virar aqui, porque eu já não enxergo muito bem a distância. Eu vou tentar um retorno aqui. Muito bem, a subordinação trabalhista na era digital. Eu começo com uma frase que é de um dos maiores pensadores hoje da humanidade, Yuval Noah Harari, que ele fala que talvez no século XXI as revoltas populares sejam dirigidas não contra uma elite econômica que explora pessoas, vamos esquecer o marxismo, mas contra a elite econômica que já não precisa delas. Então, essa reflexão é que nós vamos chegar lá no final dessa conversa, que eu acho assim, que nós temos aqui, acredito que os 40 minutos garantidos pela Enamate, para a gente falar um pouquinho sobre isso. Bom, vamos começar aqui, 4ª Revolução Industrial. O ministro Maurício Godinho traz que
teve a primeira, segunda, terceira revoluções industriais, né? Ele estabelece a primeira revolução industrial, claro, a gente vê um novo modelo, né? Nós saímos do mundo medieval, nós saímos das corporações de ofício que regulamentavam os serviços que existiam, a Igreja Católica trazendo sobre isso, e veio uma revolução industrial sobre uma matriz energética, que era a máquina a vapor. Então, modifica-se tudo e a gente tem os empreendimentos fabris nesse momento. E a gente tem o nosso primeiro problema de direito de trabalho, professor Godinho, é que a gente tem trabalho de menores, de crianças e de mulheres. Por quê? Antigamente, no tempo medieval, havia necessidade aí da força física, existiam os artesãos, e aí a mão de obra era masculina, e passa-se a uma desnecessidade, e aí a gente passa para uma mão de obra eminentemente feminina e infantil. Veja, não é essa a matéria que a gente tem que trazer, mas pensando, essa foi a primeira revolução industrial. Nós tivemos a segunda revolução industrial, onde muda a matriz energética, passa-se para combustível fóssil, é muito mais rápido, e a gente passa também àqueles modelos existentes industriais, né, que a gente vê Taylor Ford, né, criando aí os automóveis nesse momento. E a energia elétrica também. Dou sempre uma dica para todo mundo, para entender um pouquinho o momento dessa época, tem a Batalha das Correntes, né, que é um filme muito, muito interessante, que ele fala a disputa de Westinghouse e a disputa de Thomas Edison, né, e a questão também da segurança e saúde de trabalho. E qual ganha? Aquele que é economicamente viável. Então, chegamos na terceira revolução industrial, de uma forma bem rápida, é a revolução dos computadores, década de 60. Quando ela começa essa revolução, e aí é o homem, e aí é importante trazer isso, o homem tem uma relação com a máquina. A gente vai ver aí aquelas montadoras de automóveis, em que ele vai lá, pega as máquinas, você mexendo com o computador, né? Então, sempre há uma interação do homem com a máquina. Em 2010, entre 2010 e 2016, isso quem traz para nós é Klaus Schwab, ele fala sobre a quarta revolução industrial. A quarta revolução industrial é um conceito trazido por Klaus Schwab. Klaus Schwab, quem não conhece, Klaus Schwab foi aquele que criou o Fórum Econômico Mundial, aquele de Davos, que todo mundo entende que só o pessoal rico que está lá e que aquele fórum a gente não pode retirar nada dele. Pelo contrário, ele está muito mais preocupado com o futuro do trabalho do que muitas outras organizações que a gente vê por aí. Então, o que o futuro do trabalho vai trazer para nós? E ele escreve um livro que é a Quarta Revolução Industrial. E a gente está com aquela ideia, assim, a primeira Revolução Industrial, a segunda, a terceira, todas com uma mesma mudança de matriz energética ou uma mudança da forma de trabalho, mas trabalho é indústria. Por isso, Revolução Industrial. E aí ele traz o seguinte, ele diz, é muito mais rápida essa revolução, ela é muito mais ampla, porque ela não pega só a parte industrial, certo? E ela tem um impacto em toda a sociedade, não só numa pequena parte. Então, a gente vai ver a parte da agricultura sendo impactada da mesma forma que a gente verifica dentro da parte da indústria. Quais são as características? Conectividade, comunicação entre máquinas. Eu vou pedir só para trazer uma água para mim aqui, por favor. Qual a diferença da terceira para a quarta revolução industrial? Você vai falar, mas os dois são digitais. A diferença aqui é que nós temos uma relação máquina-máquina. Eu gosto de dar um exemplo que os senhores vão enxergar. Esse pessoal um pouco mais antigo, aqui, tipo o desembargador Silvestrin, é uma brincadeira nossa, como eu também, o que a gente faz? A gente é da época que tirava fotografia, quando a gente ia tirar foto, a gente pegava aquela maquinazinha, pegava um filme, enrolava, tirava ali,
tirava geralmente a primeira e a segunda fotografia, a gente já perdia, porque não sabia exatamente se aquela fotografia ia ficar boa. Era 12, 24, depois virou 36 poses. Você tirava, cortava a cabeça de um, a metade das fotos não valia nada. O que a gente trazia? Pegava esse filme, desenrolava, levava para o laboratório para que ele pudesse revelar, e assim a gente pegava essas fotografias de papel. Essa é a segunda revolução industrial. Nós estamos com uma máquina que ela é analógica, que ela depende tudo da execução do próprio operador, e aí nós temos um exemplo típico da segunda revolução industrial. Mas ela foi adiante. Nós passamos aí para aquela máquina que era digital. Aí já tinha um visorzinho, você tinha um chip que colocava, você tirava a fotografia, já escolhia as suas fotografias, mas você, para imprimir, o que você precisava? Colocar um cabo, escolher ela no computador, passar para o computador imprimir. Tudo isso necessitava o quê? Da intervenção humana. E aí a gente está dentro do mundo digital, mas é comunicação homem-máquina. E aí vem a quarta revolução industrial. A quarta revolução industrial é essa aqui, que você tem o celular. Ninguém mais tem mais máquina fotográfica. Você tira a fotografia, o próprio computador, o próprio celular já remete. Se você deixar aberto isso, às vezes é meio perigoso deixar aberto qualquer fotografia, viu? Mas se você desavisadamente tira a fotografia, ela já vai para a nuvem, da nuvem ela já vai para os teus todos os dispositivos, vai para o seu computador, vai para o seu tablet, sem a intervenção humana. É o que a gente fala da comunicação entre máquinas. E essa é a principal característica da Revolução Industrial, da quarta Revolução Industrial. É a máquina conversando com a máquina. E aí a gente vai ver, ela é subdividida em 3 categorias. Categoria física, a gente está vendo aí veículos autônomos. Vi uma reportagem esses dias aqui, bem interessante, ver como é que o mundo vai mudando, a tecnologia e o direito é chamado para intervir. Em São Francisco, hoje, os carros táxis estão liberados para serem autônomos, né? E a última reportagem que viu no portal G1 de uma semana atrás é que as pessoas estavam tendo relações amorosas dentro dos carros. Claro, porque você não tem um motorista. Então, e como que isso vai acontecer? Está aí no portal G1 falando, é uma nova dificuldade que teremos aí que enfrentar. O veículo autônomo é uma das situações, não existe intervenção do ser humano. Categoria digital, internet das coisas, é o que nós falamos. Aí nós vamos ter aqui a interação de pessoas e coisas através de plataformas e dispositivos. Vamos falar aqui do Uber, que é um dos pontos que foi trazido aqui, talvez uma das discussões mais importantes. Qual que é a diferença? O que é o Uber? O Uber, para os que são mais antigos, aqui já não vou mais citar o desembargador Silvestrin, mas para os que estão mais antigos aqui, vão lembrar, pelo menos a gente lá da década de 80, tinha uma banda que chamava Rádio Táxi, né? Que depois veio aquela música Eva não era da banda Eva, viu? Ela era do Rádio Táxi. E aquela banda que veio, ela veio exatamente por um serviço que era oferecido para todo mundo. Você pegava, ligava, analógico, veja, terceira revolução industrial. Você ligava para o radiotáxi para pedir um táxi. Esse radiotáxi depois passou a ser cooperativa, mas no início eram empresas. Você ligava para o radiotáxi e falava assim, eu quero um táxi para tal lugar. A pessoa atendia lá, passava um rádio para um táxi da região onde é que você estava, ela mandava um táxi, você combinava o valor e ele te levava. O que é isso? Uber. Isso é um Uber. Uber analógico. O ministro Maurício Godinho veio aqui e disse que o fato de haver tecnologia
não muda o que acontecia na relação existente. Me parece que o TST sempre foi muito claro que nunca existiu vínculo de empregatício entre o taxista e o radiotáxi, e a empresa de radiotáxi. Eu não consigo enxergar a diferença para o Uber. Só que o Uber a relação, como falei, você entra, faz um pedido, esse pedido vai para uma inteligência artificial, um algoritmo que nós falamos, esse algoritmo acha um local, um motorista, que seria o táxi de antigamente, ele passa, não vai passar um rádio, ele vai abrir para a pessoa se ela quer aceitar aquilo ou não. E ele opta em aceitar a corrida ou não. Ele sabe qual que é o valor e ele contrata naquele momento. Aliás, motorista do Uber, esses dias eu estava passeando com o Uber virou para mim, a Uber, ela é minha empregada, porque ela fica angariando cliente para mim. Então, o que existe nessa situação? Ele vem e você, através do algoritmo, você consegue estabelecer essa situação. E você une duas pessoas, sem a necessidade da intervenção humana. Nós temos aqui também a categoria biológica, então nós temos 3 categorias. Mas o que importa para nós, a princípio, é entender essa revolução industrial, que é uma das partes é essa relação que existe entre coisas, da internet das coisas. E isso o que gera? Uma coisa que é chamada de trabalho redundante. O que é o trabalho redundante? O trabalho redundante é aquela função que se tornou dispensável, né, cuja ausência não interfere na produção, porque foi inteiramente substituída por outro modelo de atividade, decorrente das transformações inerentes ao desenvolvimento tecnológico. Então, as tarefas foram, nesse caso aqui, da 4ª Revolução Industrial, elas foram absorvidas pela inteligência artificial. Trabalho redundante, ele sempre existiu. Antigamente você tinha o quê? O cocheiro, o que mexia, aquela pessoa que alimentava os cavalos na 1ª Revolução Industrial. Na 2ª Revolução Industrial, eles perderam para os automóveis, mas eles foram transformados, essas pessoas, essas atividades foram transformadas. Então, não havia mais a necessidade daquele cocheiro, para carregar para direcionar aquela carruagem, mas você tinha o quê? O motorista de um veículo. Você não tinha mais aquele que alimentava o cavalo, mas você tinha aí o mecânico do automóvel. Então, essas profissões foram sendo substituídas. E esse trabalho ele ocorre muito com as inovações tecnológicas. Veja, radiotáxi, eu não sei se ainda tem, mas acredito que não haja mais o radiotáxi, mas o radiotáxi ele vem sendo substituído por isso. Até os taxistas têm o próprio sistema hoje digital, o algoritmo. Então, essas atividades acabam sendo substituídas. Qual que é o problema disso? E aí que é a nossa discussão. Como o ministro Maurício Godinho falou assim, isso daí sempre existiu, e sempre existiu mesmo. Da 1ª para a 2ª, para a 3ª, as profissões foram modificando e elas acabaram por transformar, e muitas das vezes tivemos mais empregos. Né? Essa década de 80 que se falou, criou-se mais empregos. Acontece que a gente sempre precisava da intervenção humana. E essa evolução industrial retira o ser humano da equação. Então, a discussão que nós temos hoje é o trabalho redundante. E o trabalho redundante qual que é? Tecnicamente falando, o que é um trabalho redundante? É aquele que é substituído, é aquele que não vale mais para nada. É o motorista que era o taxista em São Francisco, que em pouco tempo ele não existirá mais, porque o carro é autônomo. Então, ele é retirado da equação. E, geralmente, são aquelas atividades monológicas e repetitivas. Monológica e repetitiva. O que é isso? Atividade da CLT.
do artigo 3º da CLT, em que você coloca à disposição seu tempo de trabalho para determinada atividade, e geralmente ela é repetitiva. Então, essas atividades tendem à redundância, elas tendem ao encerramento, tendem a acabar. Eu vou, ao final da apresentação, tem um vídeo, mas se os senhores forem ver, tem uma série que fala do Barack Obama sobre o futuro do trabalho. Ele pergunta para o CEO, que hoje é da Aurora, que é o responsável pelo desenvolvimento hoje de caminhões autônomos, quantos empregos nós temos hoje nessas estradas com caminhões autônomos. Ele pergunta para o CEO e fala assim, gente, o que eu vou fazer com todo esse pessoal? Porque o caminhão vai andar sozinho, e toda essa massa nos Estados Unidos que vai ficar desempregada. Ele fala assim, olha, esse pessoal que hoje está trabalhando, provavelmente vai continuar a profissão até o fim. Mas se você fosse iniciar uma profissão hoje, não seja caminhoneiro. Então, essa reflexão, eu creio que nós temos que ter no futuro do mundo do trabalho. E aí tem um outro lado, né? E aí eu vou deixar de lado o trabalho redundante, eu vou deixar de lado esse trabalho monológico, repetitivo, que é o trabalho hoje do motorista de aplicativo, para uma questão que eu enfrento no meu livro, que é o trabalho 5.0. O que é o trabalho 5.0? É o trabalho dessa nova geração que vai ser multidisciplinar. Vai ser essa nova geração, que é a geração Z, que se os senhores entrarem hoje dentro da internet e colocarem 9 to 5, vocês vão falar que toda essa geração de 1995, nascida em 95, a 2010, ela vem e fala assim, olha, eu não quero trabalhar das 9 às 5. Por que não quero trabalhar das 9 às 5? Porque o trabalho das 9 às 5 é o da CLT. É o do tempo à disposição. Ninguém quer isso. Esse pessoal novo, ele não quer trabalhar dessa forma. 9 às 5, nos Estados Unidos, é a jornada que é observada. Aqui seria das 8 às 18. Ninguém mais quer trabalhar. Se os senhores forem ver, hoje em dia, falando sobre o trabalho, você não consegue trazer uma pessoa que seja boa, e aí sim, eu estou falando de trabalhador 5.0, multidisciplinar, que pensa em inovação, é aquela pessoa que conhece, não é aquele que não tem instrução, mas é aquele que tem uma capacidade de revolucionar o mundo. Esse trabalhador que todo mundo quer, ele já sabe que segunda-feira ele não pode trabalhar, sexta-feira à tarde não existe, agora não é mais sextou, agora é quintou. Porque segunda e sexta, eles não querem trabalhar mais. Ou eles querem trabalhar em casa. Essa é a realidade. Certo? E não é dizer assim, eu quero trabalhar só lá na beira da praia. Não, eles não querem pegar um trânsito. Ou eles não querem trabalhar mesmo, nem na segunda, nem na sexta-feira. Eles falam assim, eu consigo produzir até de madrugada. Mas eu quero produzir terça, quarta e quinta. E as empresas querem o quê? Olha, eu vou aceitar isso. E aí, esse modelo que hoje existe da CLT não é atrativo a esse pessoal. E nós estamos numa crise sobre o futuro do trabalho, porque nós estamos julgando o quê? Esse pessoal lá atrás. Um modelo antigo. A geração Z não quer mais isso. E aí a gente chega no problema das varas empresariais. Não sei se os senhores sabem, mas hoje os contratos que estão trazendo das transnacionais para o país, e aí as startups são geradas dentro dessas empresas, e muitas das vezes, contratos de vesting, joint venture, o que eles fazem com isso? Eles falam assim, você é um investidor. Mas, na realidade, ele é um empregado. É uma relação de trabalho. E aí está o problema da subordinação. A subordinação não é mais igual, mas ela existe. Ele é um empregado, ele não está investindo nada nessa startup, a não ser o conhecimento dele. Às vezes, ele é a própria startup, como empregado.
E sabe como é que estão sendo solucionados esses problemas? Nas varas empresariais. E a Justiça do Trabalho está fazendo o quê com relação a isso? Nós estamos pensando no trabalhador redundante, ao invés de trazermos para a nossa competência essas relações que são o futuro do trabalho, do trabalhador 5.0. Então, é muito importante, eu falo aqui sobre essa geração Z e a importância para o empregador, para ele conseguir segurar esse pessoal da geração Z e para a própria Justiça do Trabalho, que vai julgar as causas desse pessoal da geração Z. A não ser que a gente pense assim, nós não vamos julgar mais, vamos julgar só o que existiu daqui para trás. E aí, eu trago dois conceitos, né? No meu livro eu falo sobre isso, que são as dimensões da dignidade humana. Primeira dimensão compromissória, que eu chamo de 4S, que é o patamar mínimo civilizatório. Esse, nós temos sustento, saúde, segurança e status. Esses são os trabalhos monológicos, repetitivos. E aí eu cito o trabalho aplicativo. O trabalho aplicativo, esse pessoal que hoje trabalha no Uber, que trabalha no iFood, eles precisam ter esse mínimo, esse trabalho, esse patamar mínimo de civilizatório. E aí eu concordo com todas as palavras do ministro Maurício Godinho. Nós temos que criar uma legislação para que haja uma salvaguarda desse pessoal, para que eles tenham esses direitos mínimos. Quais são o sustento? Muito bem, hoje a gente verifica nessa parte de aplicativos. Saúde, né? Tem que ter saúde e segurança do trabalho, né? Segurança. E o principal, o status, porque você acabar com o modelo econômico, que eu vou falar mais adiante, aqui você tem pessoas, o status é você dizer, eu estou prestando serviços. Quando eu estou prestando serviço à sociedade, eu sou importante para a sociedade. Porque você pode receber um benefício continuado, ou então você pode até receber hoje a Bolsa Família. Você teria sustento, saúde e segurança, mas você não tem o status de fazer parte dessa sociedade. Então, eu acho que nós temos que garantir a dimensão compromissória e a legislação tem que trazer isso e as políticas públicas nesse sentido. E existe o outro, que é a dimensão emancipatória, é desse outro trabalhador 5.0, que é uma pessoa que tem 2, 3 cursos, e aquela pessoa que vai desenvolver um outro tipo de atividade, que hoje ele está entrando numa parte como se ele fosse um investidor, e não é relação de trabalho. E ele tem que ter, então, além do 4S, ele tem que ter uma dimensão emancipatória, para que ele possa, eventualmente, ter ganhos infinitos. Mas ele continua sendo um trabalhador. Então, esse trabalhador é o trabalhador de inovação, multidisciplinaridade, e ele precisa ter habilidade e conhecimento multidisciplinar. Então, nós temos duas ideias. Nós temos o trabalho redundante, que tende à redundância, que é o trabalho do aplicativo, e a gente tem esse trabalhador 5.0. Ponto de vista que eu trago aqui acerca do Uber. Né? Eu fico um pouco pequeno aqui, mas tem uma pesquisa que foi feita agora pela CEBRAP, Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, foi apresentada essa pesquisa agora no mês de maio ou junho, certo? Que fala sobre a mobilidade urbana e logística de entregas, um panorama sobre o trabalho dos motoristas e entregadores de aplicativos. Quais são as características ocupacionais, então, hoje, desses motoristas? Primeiro, exclusividade ou não do trabalho com plataformas. A única atividade remunerada desses motoristas, 63% dos motoristas só tem uma atividade. 37% tem outros trabalhos. Quer continuar trabalhando com plataformas. Isso quer dizer, plataforma não é ruim, porque a não ser que seja todo mundo masoquista aqui. Quer continuar. Mais de 60% dos motoristas querem continuar trabalhando com as plataformas. Busca por outras atividades remuneradas versus tipo de engajamento cotidiano. Cerca de 60% dos motoristas não estão procurando outro trabalho.
Eles entendem que o trabalho que está existindo hoje é um trabalho que agrada a eles. Jornada dos motoristas. Aqui, a média, não está aparecendo aqui, talvez é porque está com colocando a palavra aqui, mas tudo bem. Eu vou falar para o senhor, a média de dias trabalhados por semana é de 4,2 dias. Aquela ideia que a gente tem de que motorista de aplicativo trabalha 7 dias por semana, que ele não tem feriado, que ele não tem repouso semanal remunerado, ela cai por terra com essa pesquisa. E aí ele fala aqui, variação do rendimento líquido do trabalho com aplicativos. Uma estimativa, jornada de 20 horas é entre R$ 926 e R$ 1.774, para 20 horas semanais. Salário mínimo, R$ 1.300. Jornada de 40 horas, R$ 2.925 a R$ 4.756. Essa, não sou eu quem está falando, é a pesquisa que está trazendo. Essa é a jornada que é colocada. E aí, vamos fazer um cálculozinho básico, né, sobre o Uber, né? Eu já tive o julgado aqui, né, em que todos os julgados, quem já julgou o Uber sabe disso, que 75% a 80% do valor do Uber, certo, é repassado ao empregado. Então, o Uber vai ficar com 20% a 25% desse valor. O ganho, imagine-se o ganho do motorista hoje, que seria 75%, daria 4.756, que estava na pesquisa. Então, 100% daria 6.350. Esse é o valor total que esse motorista de Uber, por mês, recebe, a plataforma Uber recebe e passa para ele 4.700. Aí você pega o valor mensal recebido pela corrida, o valor voltando aqui, as custas do Uber com o vínculo de emprego, segundo a fonte do Senado Federal, que é 53%. Isso daí incidindo ISS, 13º, FGTS, Sistema S, todos esses, todo o custo que a gente fala, custo trabalhista que existe, hoje dá 53,8%. Então, se a Uber fosse pegar esse valor de 75% que paga pro motorista e fosse aplicar todos os direitos trabalhistas com vínculo, daria mais ou menos aqui, de cada R$100, daria um valor de R$ 117. Mas o meu cálculo está aqui, em que dá R$ 973 de débito por mês. O que quer dizer? É inviável o modelo de negócio se você estabelecer o vínculo de emprego. Então, você pega o valor que você paga hoje para o motorista, você pega os encargos, os encargos trabalhistas, e aí você vai ter que a Uber, além de não receber nada, ela vai ter que pagar 973 num ambiente de R$6.000. Ela vai ter que pagar isso e não vai receber nada. Isso quer dizer, para que serve um modelo de negócio? O ministro Maurício Godinho falou, nós temos que ter, o empregador tem que ter lucro. Se ele não tem lucro, como é que nós vamos manter o modelo de negócio aqui? É inviável. Então, mas aí o senhor pode pensar o contrário. Não, peraí. É que está pagando muito, então, para o empregado, para o motorista. Se a gente diminuir o percentual do motorista, a gente pega o lucro que é da Uber, mantém lá entre 20% e 25%, e diminui aí os encargos trabalhistas e vê o valor que vai sobrar para o motorista. O valor que vai sobrar para o motorista, eu faço o cálculo. Depois, se vocês quiserem tirar a foto, ficou ruim essa parte aqui de baixo, porque acabou com... Mas eu posso passar para a Enamate esse slide, certo? O valor aqui que vai sobrar para o motorista é de R$ 2.197, para ele trabalhar 40 horas. Mas aí os senhores vão pensar o seguinte, R$ 2.197, o motorista ainda vai ser interessante
né, ter esse modelo de negócio. Ele vai falar assim, não, eu não quero, porque desses 2.197 eu vou pagar pelo menos 1.000 de gasolina e de manutenção do veículo. Vai sobrar quanto para ele para trabalhar 40 horas semanais? R$1.000? Não fecha a conta. Ou o Brasil decide que ele quer, ou se decide que ele quer ou a Uber, ou esse modelo de negócio, ou decide, eu não quero esse modelo de negócio. Esse modelo de negócio com os direitos trabalhistas previstos na CLT é inviável. É inviável. E isso é matemática. Não tem como fugir. Nós podemos até falar sobre... No direito, a gente pode até mudar as leis, mas a lei da matemática e da física nós não conseguimos fazer. Então, esse é o ponto de vista que eu trago sobre o Uber. É uma opção política. Nós queremos ou não queremos. Agora, que é a necessidade de direitos mínimos, principalmente saúde e segurança do trabalho, e regulamentação com relação a tempo de direção, veja que isso daí é importante, mas a pesquisa mesmo fala que eles não trabalham todo esse tempo. Veja, eu acho que a gente tem que conhecer os fatos para que a gente possa realmente fazer o direito, e aí fica aqui a minha sugestão, porque a SDI está para julgar se vai trazer essa matéria a nível de IRR ou não. Eu acho que é muito importante que a gente tenha audiências públicas para que a gente discuta isso, qual que é o modelo que a gente tem. Aí, já estou caminhando aqui para o final, né? Sempre colocando aqui, eu tenho algumas decisões do Supremo Tribunal Federal, né, com relação a essa matéria de subordinação. Os senhores vão ver reconhecimento de vínculo empregatício entre médica e hospital. O Supremo Tribunal Federal entende que não há vínculo empregatício, porque essa nova forma de prestação de serviços em que a pessoa tem um conhecimento muito maior. Outro tema, a reclamação 60.347, objeto, motorista de aplicativos, já teve decisão do Supremo Tribunal Federal, porque há uma tendência, me parece aqui, que eu tenho verificado, de que você quer que continue a Uber dentro do país. E aí, agravo regimental numa reclamação também com médico e hospital. Todos esses daqui, os senhores podem consultar depois. E relação de emprego, motorista de aplicativos também e plataforma. Então, o Supremo Tribunal Federal tem levado a essa evolução ou a esse novo enfoque. É importante nós enxergarmos que não adianta a gente querer colocar um círculo dentro de um triângulo. As novas relações de trabalho, nós temos que repensar a nova regulamentação. Como muito bem falou, um petroleiro, que é um trabalhador que trabalha num porto, né, não um petroleiro, mas que trabalha no porto, ele tem suas características, é o trabalhador avulso. Então, a gente não pode dizer que todos são iguais. Bem rapidamente, só a legislação estrangeira, o caso dos Estados Unidos é muito emblemático, certo? Porque ele vem lá, em 2019, vem uma lei trabalhista, ABS, que conferia aos motoristas de aplicativos a condição de empregados. Ótimo. Aí vem, qual o primeiro desdobramento? Vem a proposta 22, que diz o seguinte: olha, você pode ser, isso lá na Califórnia, você pode ser empregado ou pode não ser, é uma opção sua. Aí todo mundo começou a optar de não ser empregado. Aí veio a lei e fala que só um instante, a lei vem e coloca que a decisão vem e diz que ele teria que ela não pode. A proposta de 2020, o eleitorado do Estado decidiu que. Só um instante. Proposta 22. E aí, quando chega em 2021, ele vem.
Bom, senão a gente vai acabar passando aqui. Mas o que acontece é o seguinte, nessa segunda proposta, ele vem e fala assim, na terceira proposta ele fala assim, ó, tem que ser vínculo empregatício, não é possível mais essa opção. E a última, de 2023, o primeiro Tribunal Distrital de Apelação, em março de 2023, coloca a classificação dos motoristas como contratados independentes do modo e volta a valer, então, essa proposta 22. O que eu quero falar é que, mesmo nos Estados Unidos, lá na Califórnia, onde as questões são muito discutidas, não é fácil, porque primeiro se disse que tinha vínculo, depois disse que era optativo, depois se disse que não podia mais haver essa opção, e em março de 2023, isso daí houve a modificação, e ela hoje pode haver a opção entre ter ou não ter. Se a gente for lá na França, você vai perguntar para o motorista de Uber, ele vai falar assim, aqui nós somos todos PJ. No Chile, se fala tanto da legislação mais recente do Chile, também ele dá essa possibilidade entre um e outro de você optar ou por ter vínculo ou por não ter vínculo. Mas as empresas, como eu falo, dentro da realidade delas, elas não conseguem hoje, pelo menos com os direitos que a gente tem na legislação brasileira, ter um modelo econômico viável. E aí, para encerrar, né, o que importa aqui é que essa revolução industrial, nós temos que enxergar que existem novas formas de trabalho, e ela constitui um fenômeno paralelo ao trabalho redundante, aquele que mais contribui para a produtividade do negócio, tendo como origem as transformações decorrentes da quarta revolução industrial, que transcorre no presente. Esses novos modelos, então, eles tendem a produzir a mitigação da condição de hipossuficiência do trabalhador, esse trabalhador de 5.0, agora equivalente à sua capacidade de autogerenciamento e ao nível de imersão digital, em que se encontra, abrindo-se espaço para os novos modelos de negócio e serviços. Aqui o exemplo das startups, que eu falo que é o trabalho 5.0. Tanto é assim que o Supremo Tribunal Federal vem reconhecendo a autorização constitucional de novos modelos alternativos da relação de emprego. Isso a gente vê todos os dias o Supremo falando sobre isso, que consolida, então, a compreensão de que a subordinação trabalhista na era digital tem contornos próprios. Nós não podemos enxergar como enxergávamos anteriormente. Emblemático aqui o caso da Uber, né? E então o Tribunal Superior do Trabalho, na realidade, está sendo chamado a isso, e eu espero que haja uma grande discussão, de uma forma aberta, com audiências públicas, para que nós possamos trazer todos esses elementos aqui, para que possamos, se o Congresso não fizer, para que nós possamos, pelo menos, dar um norte nesse sentido e julgarmos com os melhores dados. Eu trago aqui, por último, esse vídeo, certo? Eu não sei se está com áudio, mas se puder ligar o áudio desse vídeo aqui. Bom, isso. Isso daqui é um caminhão, ele está sozinho, é um caminhão autônomo. Aí a gente vai pensar, onde é que é isso? Isso é Porto Céu, aqui em Aracruz, no Espírito Santo. Isso é uma tecnologia da Universidade Federal do Espírito Santo, que é uma das melhores do mundo. Veja, ele está entrando, aquilo lá é uma carga de celulose, ele vem, faz a curva, sozinho. Isso já existe desde janeiro desse ano. Tá brincando. Ele faz a curva certinho lá e olha aí, ó, caminhoneiro fantasma. É o caminhoneiro fantasma. Essa é a nova realidade, e eu falo que nós estamos discutindo aqui desde 2014, pelo menos, essa questão do Uber. Não tivemos nenhuma legislação, e se a legislação demorar, só teremos caminhoneiros fantasmas. Bom, era isso. Obrigado, senhor. Queremos agradecer também a brilhante exposição
do ministro Breno Medeiros, que mostra o valor do contraditório, da discussão livre e franca das ideias, em contraposição, em contraponto, tantas questões que eu estaria tentado a colocar, não vou fazer isso, ministro Maurício, não vou dar direito de réplica, não temos como fazer isso, infelizmente. Não acaba, não vai acabar aqui, não vai acabar aqui. Não estou tomando posição, eu quero apenas dizer, imparcialmente, que surgem muitas questões e foi muito valiosa essa exposição do ministro Breno. Quero congratular-me com Sua Excelência, que trouxe muitos dados empíricos, haverá outros, provavelmente, que poderão ser contrapostos. E aqui, muito rapidamente, o tempo já se esvai, e já temos uma conferência de encerramento, que deve se realizar logo em seguida, que eu terei também o prazer e a satisfação de presidir, na dupla jornada aqui. Mas, de qualquer maneira, o que é preciso perceber é que estamos realmente diante de um admirável mundo novo. Quem gosta de ficção científica vai se lembrar da obra de Aldous Huxley, né? Então, talvez essa nova tecnologia possa trazer áreas e setores de trabalho redundante. Não sei se isso é tão novo assim, porque, afinal de contas, quando a máquina a vapor, o tear veio, também postos de trabalho foram destruídos. O que houve foi um remanejamento da mão de obra. Mas é só uma rápida consideração que é necessário fazer. Mas, nesse admirável mundo novo, talvez estejamos criando realmente um exército de excluídos, como Harari nos adverte, e não apenas de quem já leu o livro, de integrantes da classe dos gama, né? E nós talvez sejamos alfa mais, beta, para quem leu o livro vai me compreender. Mas é uma compartimentação da sociedade e a multidão de párias sociais e de desempregados, de excluídos, talvez aumente, e é preciso que a sociedade enfrente. Todas as sociedades enfrentem a questão da necessidade de reeducação, de remanejamento da mão de obra, de criação e manutenção de um mercado consumidor cada vez maior. Esses excluídos também não vão integrar o mercado consumidor, não sei se isso é tão bom para o capitalismo, não é? O capitalismo também sem mercado consumidor, como é que faz? Não é? Políticas públicas, claro, exatamente. E só uma última consideração. A palestra do ministro Breno realmente é uma palestra que traz dados em contraposição, isso com o maior respeito aos dados que o ministro Maurício trouxe, e isso é muito bom, é muito salutar. E vejam a dificuldade nossa no Tribunal Superior do Trabalho, essa dificuldade de enfrentar questões tão complexas, tão delicadas, tão relevantes, e com outra dificuldade, nós somos instância de natureza extraordinária. Então, nós ficamos, muitas vezes, à mercê, e não falo isso com nenhuma crítica, dos registros fáticos colhidos pelas instâncias ordinárias, que muitas vezes são díspares. E nós recebemos processos com um quadro fático A, e depois recebemos um processo com a mesma questão jurídica com um quadro fático B, que é oposto. E como decidir de uma maneira uniforme, coerente, como manda o artigo 927 do CPC. Por isso é que estamos discutindo na SDI, e o ministro Breno já antecipou, eu tinha até pensado se deveria falar disso ou não, mas o ministro Breno já falou, de trazer essa discussão, começou a ser feita, a ser travada na SDI 1, com voto num sentido de não haver vínculo e vista regimental no sentido de haver, sim, mas o quadro fático é oscilante. Então, talvez abrir a discussão fática numa instância extraordinária só há um meio de se fazer isso, por audiências públicas, né? Ou a audiência pública autônoma, que o regimento interno do Tribunal Superior do Trabalho permite, já foi feita há muitos anos atrás, na terceirização, antes das decisões do Supremo. Houve essa audiência pública instaurada pelo ministro Dall'Asen, depois alteramos o regimento interno para prever isso claramente. Eu compus a comissão do regimento interno, que fez o novo regimento interno que prevê isso. Isso é uma audiência pública autônoma. Outro caminho é a audiência pública dentro do IRR, do incidente de recursos repetitivos, com processos tipo, processos padrão, num sentido e no outro. E vamos ouvir a sociedade civil, amicus curiae,
Então, e vejam como há divergências acirradas dentro do TST, como deve ser, porque o TST é um tribunal pluralista, democrático, e contempla todas as visões que compõem esse mosaico da nossa sociedade, da sociedade brasileira. E democracia é exatamente isso. Isso é bem-vindo, eu não vejo nenhum problema nisso, ao contrário. Agora, essa discussão vai ser feita democraticamente com a participação da sociedade civil, e o TST aí vai ter elementos, enquanto o Poder Legislativo não vier delimitar e legislar especificamente sobre o assunto. Todos nós, sejam quais forem as nossas posições, convergimos nessa esperança de que o Poder Legislativo, como no Brasil, faça como em outros países já se faz. Na União Europeia nós temos notícias, outras palestras de hoje já deram notícia, a presunção de subordinação, de haver relação de emprego, esqueci a expressão agora, isso, a presunção de laboridade, exatamente, obrigado. Essa presunção foi uma opção legislativa que poderia ser a oposta, poderia muito bem, depende do poder legislativo de cada país, e isso vai nos dar parâmetros. Enquanto isso, nós não temos o privilégio do non liquid, repito, e temos que decidir da melhor maneira possível. Então, a discussão está em aberto e essa palestra nos trouxe elementos valiosíssimos para pensarmos e ponderarmos a respeito. É uma questão difícil no sentido de working, não é um caso fácil, né? E vamos prosseguir depois, vamos desenvolver aqui o fechamento desse painel, com o cerimonial talvez possa conduzir, né? Mas eu quero agradecer muito a ambos os palestrantes pelas valiosas palavras e mostrar que realmente é na divergência que nós convergimos em procurar decidir da melhor maneira possível, e é isso que me incentiva a continuar no Tribunal Superior do Trabalho, procurando dar minha contribuição e ouvindo dos colegas os pontos divergentes e mostrar que convergimos na preocupação em decidir bem. É isso que nós procuramos fazer em prol da coerência e da qualidade da jurisprudência trabalhista brasileira, baseando também nos elementos fáticos e jurídicos que as demais instâncias trabalhistas nos trazem ao conhecimento. E passo a palavra ao cerimonial, então, para a condução da finalização desse painel, antes do início da conferência de encerramento de hoje. Obrigada, ministro. Neste momento, o presidente da mesa fará a entrega do certificado de participação aos painelistas. Nós teremos registros fotográficos. Pois não. Uhum. Então, agora, é isso aqui, né? Tá bem. Primeiro para o ministro Maurício Delgado. Nós vamos dar continuidade na sequência, assim que os registros forem feitos.